Muito bem, boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Instagram, @CBN de Teresina. Vamos iniciar daqui a pouquinho a nossa live. Vamos aguardar um pouquinho aí a chegada do público. O nosso convidado já vi aqui que está online, já acompanhando aqui a nossa transmissão. Nós vamos conversar hoje com o Carlos Barbieri, um economista, analista político, tem experiência já de muitos anos nesse mercado e vai analisar com a gente esse cenário, né? Um cenário de muitas mudanças, um cenário aí de muitas novidades e incertezas na dinâmica econômica, não só do nosso Brasil, mas também do mundo, né? São vários efeitos da pandemia, não apenas na saúde pública, mas também na nossa economia. Vamos tentar colocar aqui já o Carlo Barbieri. Vamos ver aqui se a gente consegue. Já mandei o convite aqui. Você pode compartilhar o link dessa live com seus amigos, com os seus seguidores. É um tema muito importante que interessa muito aí a todos os nossos internautas e também aqueles que acompanham, né, o trabalho da CBN de Teresina. Bom, boa noite, Carlo Barbieri. Boa noite, prazer estar no seu programa. Prazer estar no seu programa. Prazer é todo nosso. Nós aqui da CBN de Teresina que agradecemos a sua participação. Tudo bem, Carlo? Tudo em ordem, graças a Deus. Tudo em ordem, graças a Deus. Como é que está o Piauí? Como é que está o Piauí? Tudo na medida do possível bem, né? Apesar das dificuldades. Mas vamos lá, o Carlo Barbieri, gente, para você que ainda não conhece o trabalho dele, é analista político, é economista, com mais de 30 anos de experiência nos Estados Unidos, é presidente do Grupo Oxford, a maior empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos. É consultor, jornalista, analista político, palestrante e educador, formado em economia e em direito, com mais de 60 cursos de especialização no Brasil e no exterior. Um currículo bem intenso, daqui a pouquinho o Carlos vai falar com a gente sobre isso também. Hoje a nossa temática é uma temática muito importante. Vamos tratar sobre os impactos, Carlos, dessa pandemia na economia global, né? E o Brasil, inserido em todo esse contexto, também vai sofrer esses impactos. E o Carlos, com toda a sua experiência de analista político, analista econômico, vai trazer alguns esclarecimentos e algumas questões importantes aqui para a gente sobre os efeitos dessa pandemia e as alterações que ela deve provocar nas relações entre os países. Bom, vou passar a palavra logo ao nosso convidado, Carlo Barbieri. Muito obrigado mais uma vez por participar conosco dessa live, Carlo. Obrigado você, Natan. Obrigado você, Natan. Muito obrigado por estar no seu programa. Eu sei que é um programa de alta audiência aí, então a responsabilidade maior em trocar alguma ideia contigo. Olha, essa pandemia realmente vai trazer mudanças grandes. E para isso a gente tem que entender muito a realidade de hoje, né? Levando em conta que o mundo está começando a se dividir como estava dividido na época da Guerra Fria. Nós tínhamos um poder de um lado, que era a União Soviética, né? E tínhamos um poder de outro, que era os Estados Unidos. E gradualmente foi sendo criado a organização dos países neutros, ou que a gente chamava de países que não estavam alinhados com nenhum dos dois. Essa situação terminou depois de um tempo, quando a União Soviética acabou, e nós passamos a ter apenas os Estados Unidos. Hoje a China surge contestando a hegemonia americana. Logicamente a China tem um histórico de poder imperial, né? A China sempre foi imperial. E essa pandemia vem aclarar essa divisão no mundo entre o Ocidente livre, né? E um país de um regime totalitário, uma democracia na China. O que acontece agora? O mundo estava, de alguma forma, alheio a essa realidade, porque não havia assim, uma grande visualização do fato. E com isso o que aconteceu? A China ganhou um espaço enorme, ganhando o monopólio da fabricação de inúmeros produtos.
E isso era bom E isso era bom para os capitalistas, não para o mundo capitalista, porque eles conseguiam comprar um produto barato, feito barato, por uma mão de obra feito por quase uma mão de obra quase escrava, e né? com isso E com eles isso ganhavam mais dinheiro. ganhavam mais dinheiro. Né? Mas não se deram Mas conta não de se que isso deram estava conta de que isso estava fortalecendo fortalecendo um monopólio e acabou colocando o mundo em xeque, e se viu agora, quando dessa pandemia, entrando no tema, certo? Em que você tem o quê? Você tem uma indústria com 92% dela na China, de defesa contra a pandemia. Então, a indústria, tanto das máscaras, como a indústria da parte de ventiladores, né? Respiradores também, né? Estão todas na China. Então, cada país teve que se defender. Os que puderam. Então, os Estados Unidos, o que ele fez? Ele colocou todo um esforço de guerra. Em 3 meses, os Estados Unidos está produzindo mais ventiladores que toda a sua história. E está produzindo tanto que abasteceu o mercado interno, abasteceu os países da América Central, e ainda está doando o ventilador para o resto do mundo, ele não tem como usar. Agora, a China, nessa fase inicial, o que ela condicionou? Quem não me atacar, quem não disser que eu sou responsável pela pandemia, recebe. Quem me atacar, não recebe. E isso traz um benefício, que é uma visualização do perigo que tem de você entregar a produção de um produto essencial à sua saúde, à segurança, a uma nação somente. Então, esse dumping feito pela China foi, digamos assim, menosprezado durante décadas, né? Porque os capitalistas ganhavam com isso, comprar mais barato e vender aqui no preço do mercado de pagar. O que acontece nessa situação? O mundo foi pego de surpresa. A própria Associação Mundial de Saúde foi conivente com a China, não advertiu o perigo que podia trazer. E com isso, o mundo teve que parar para tentar se defender. Isso deve trazer uma crise enorme, né? Uma crise que nunca houve precedente na história da humanidade. Porque você vê a Europa parada, né? Tem recursos para poder reativar a economia por enquanto. A Europa disponibilizou 500 bilhões de euros para isso. Enquanto que os Estados Unidos, para você ter uma comparação, nós temos o quê? Estamos com 6 trilhões de dólares já colocados. Não sei se o seu som aí está. Algumas pessoas estão escrevendo aqui dizendo que o som daí da rádio não está com alguma dificuldade. Está com um delay. Vamos tentar melhorar aqui. Acredito que. Deixa eu ver. Quem estiver acompanhando aí, gente, pode interagir conosco, inclusive. Dar o feedback a respeito aí da nossa qualidade de som e de áudio e também enviar já a sua pergunta, né, ao nosso Carlo Barbieri, né, economista com mais de 30 anos de experiência, analista político, jornalista também, tem vários cursos de formação, daqui a pouco ele vai falar sobre isso. Mas vamos dar continuidade então, Carlo. Nesse cenário aí de mudanças e incertezas, inclusive, como você já citou, nessa dinâmica econômica global, o que nós podemos esperar então? Quais vão ser as mudanças mais significativas? Eu gostaria de saber logo especificamente a sua avaliação sobre o papel dos blocos econômicos, né? Os blocos econômicos, eles ainda vão ter essa força e essa relevância, ou os países devem passar a buscar novos modelos de negociação para tentar sobreviver a essa crise que está apenas começando? Olha, Nathan, essa perda de importância dos blocos econômicos e da globalização e
ela já começou há algum tempo, né? Ela vai ser acirrada agora. A globalização foi muito útil ao mundo, porque distribuiu, de alguma maneira, a riqueza, dando chance aos países menos desenvolvidos de entrar no processo produtivo. Porém, na verdade, ela já estava se esgarçando, porque ela esgotou a sua capacidade de geração e passou a ser dominada pelos países como a China, que tinham um regime não democrático, né? E que passaram a dominar o fornecimento de produtos pelo mundo, desativando as cadeias industriais na Europa, nos Estados Unidos, inclusive competindo com o Brasil mesmo, certo? Porque ninguém tinha a capacidade de competir com o custo da mão de obra quase zero na China, e o Estado intervindo diretamente no preço final do produto. E você pode ver que essa globalização começou a ser desmistificada. Você colocou uma pergunta muito boa. Bom, e os blocos? A Europa já começou a sofrer o impacto dessa nova formulação da economia mundial com a saída da Inglaterra. A Hungria já está pleiteando a saída, a Itália quase saiu, mas voltou, mas está tentando sair. A América do Sul, o Mercosul, a Argentina já praticamente saiu. E o que está se... Qual é a tendência? São acordos bilaterais entre países marcadamente nacionais. Acho que, infelizmente, aqui nós perdemos o contato com o Carlo Barbieri. Vamos tentar retomar, vou tentar convidá-lo novamente aqui para a nossa live. Infelizmente, nós perdemos o contato. Carlo Barbieri, que fala conosco direto dos Estados Unidos, né? Um analista político, economista, com mais de 30 anos de experiência, é o presidente do grupo Oxford, a maior empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos. Ele trata hoje com a gente sobre as mudanças que essa pandemia trouxe à dinâmica econômica global, né? As mudanças que devem começar a ser sentidas, inclusive por vários países, como o Brasil, né? Vamos tentar retomar aqui o nosso contato. Vou pedir para o Carlos, se ele estiver acompanhando aqui ainda a nossa live, acenar aqui para a gente poder enviar aqui esse convite novamente ao Carlo Barbieri. Vamos lá novamente. Opa. Opa, de volta já com o Carlo Barbieri, infelizmente. Beleza. Bom, então nós estamos falando justamente sobre essa tendência desses grupos regionais perderem importância. Então, eu falava que a Argentina deixou praticamente o Mercosul, a Inglaterra deixou a União Europeia, todo o acordo do Pacífico foi desfeito, os Estados Unidos está fazendo os contatos diretos com as potências da Ásia, né, com a Coreia, com o Japão, etc. E você vê que isso depende da ideologia do país. Os Estados Unidos fez um pacto, por exemplo, com a Índia, que é um país de esquerda. Fez um acordo bilateral com o México, independentemente do acordo da América do Norte, certo? Porque é um outro regime nacionalista. E eu acho que isso vai ser a tendência nos próximos anos. A nova globalização parte de acordos bilaterais. Isso tem consequências, no caso do Brasil, extremamente interessantes. Porque o Brasil é potencialmente o maior provedor de alimentos e matérias-primas para a China. E a China precisa do Brasil. Ela sabe que não pode contar com esses produtos dos Estados Unidos, de soja, o milho, porque há uma beligerância entre eles.
E, por outro lado, nos abre o mercado americano, que hoje importa, no ano passado, pelo menos 800 bilhões de dólares da China, e que necessariamente eles devem perder uns 200 bilhões, um quarto disso. Ora, abre-se um mercado maravilhoso para colocar produtos, inclusive, principalmente industriais brasileiros, dentro dos Estados Unidos. Então, o Brasil, se souber administrar esta crise a favor dele, nós vamos ter, assim, um reconhecimento industrial muito rápido do Brasil, porque é um mercado externo tomador. Os países, inclusive da Europa, terão que limitar, por uma questão de segurança, a China. Não será fácil, a China tem o plano 2025, que era dominar o comércio mundial pela logística. Você não conhece bem o que eles fizeram. Eles fizeram o quê? Eles fizeram a nova rota da seda para abastecer a Europa. Compraram as duas entradas do canal do Panamá para que nada passe do Pacífico para o Atlântico sem que seja por uma empresa chinesa. Fizeram todo o sistema de logística da África e dominam uma boa parte da logística na América Latina, inclusive no Brasil. Tem uma participação muito grande. Agora, essa nova formatação ela vai trazer oportunidade para o país como o Brasil, que tem uma indústria competente, mas que foi de alguma maneira destruída ao longo dos últimos 20 anos, né? Com esse dólar abaixo do valor, num país voltado para a produção de commodities, mas pode ressurgir da cinza com muita força. Inclusive, essa crise pode ser uma oportunidade, inclusive, para a indústria brasileira nessa nova formatação das relações internacionais. É a grande chance. Veja você. Quando o governo anterior assumiu o poder, havia uma política que dizia o seguinte: o Brasil não pode exportar, porque o que o Brasil exportar vai tirar da mesa do brasileiro. Você deve lembrar que era uma força muito grande na plataforma econômica do presidente Lula quando candidato. E ele foi muito bem sucedido nisso. Ele acabou com a exportação brasileira, por exemplo, da área industrial, seja derrubando artificialmente o dólar, seja evitando acordos com os países que são compradores de produtos industrializados. Os Estados Unidos, quando ele assumiu o poder, tinha 26% do comércio com o Brasil. E 73% disso era feito da produtos industriais, elaborados ou semi-elaborados. Hoje, nós estamos com o Brasil apenas com 11% do comércio com os Estados Unidos. E ainda fortemente marcado pelo produto agrícola. Então, há muita chance do Brasil ressurgir, porque tem um mercado disponível, foi abandonado, até escanteado, jogando a nossa indústria, digamos assim, para produzir apenas para o público interno brasileiro. Então, se criou barreiras de importação, a indústria ficou sem estímulo de aumentar a sua produtividade, a sua capacidade tecnológica, e com isso ela perdeu espaço no exterior. E foi uma pena. Mas hoje, com essa nova formatação do mundo, o Brasil pode fazer acordos bilaterais diretos. Tá? Não vamos esquecer, por exemplo, o acordo com a União Europeia, que é inviável, né? Porque a França não tem interesse do Brasil em entrar na União Europeia como parceiro, porque ela não tem capacidade de produção agrícola competitiva com o Brasil. Toda a produção agrícola da França ela é uma subsidiada, ao passo que o Brasil tem produtos industrializados para entrar na Europa como até ocupando um espaço que a China necessariamente vai ter que perder lá. Então Agora, pois não. Carlos, nessa relação comercial Brasil e China, né? A China que é apontada há alguns anos já como o principal parceiro econômico do Brasil, e há um temor muito grande sobre os impactos e o que esperar dessa relação no pós-pandemia, né? O que você destaca então nesse sentido, né? Essa relação vai sofrer mudanças, como você já destacou, novas possibilidades surgirão, mas essa relação Brasil-China ainda vai ter uma relevância elevada como existe atualmente?
Verdade, eu já umas 50 vezes na China. Alguma coisa eu aprendi da cultura chinesa. Uma delas é que a China ela tem um projeto de poder. Ela não tem questões ideológicas nas suas relações externas, como tinha a União Soviética. Tanto que se você é muito novo, mas em 1973, quando a China conseguiu ganhar algum espaço afastando Taiwan, mas ela não tinha o reconhecimento de nenhum país da América Latina, o primeiro governo da América Latina que a China fez diplomáticas foi com o Chile, que à época era governada pelo Pinochet, que não era um governo de esquerda. Então, a China vai levar a sua área comercial para aquilo que interessar comercialmente a ela. E o Brasil é essencial. Ela não tem como substituir o Brasil no fornecimento de soja, minério de ferro, por exemplo. Então ela vai, logicamente, fala para a plateia, chateia, briga, diz que não pode falar mal dela, senão ela suspende a entrega de máscara no Brasil, mas ela vai continuar comprando. Ela vai discutir preço, não vai discutir fornecedor. Então eu não creio que nós tenhamos nenhuma dificuldade em manter a China como um grande parceiro comercial. O que vai valer, eu aprendi mais uma coisa. Eu tenho sentido nas minhas reuniões com o pessoal da China, que eles estão interessadíssimos em entrar no Parque Industrial Brasileiro. Porque eles sabem que, como o Parque Industrial Chinês, a hegemonia mundial pelo menos está em perigo. Mas se eles transferem uma parte da sua indústria para o Brasil, eles voltam a ter acesso ao mercado americano. Né? Então é uma questão de saber habilidosamente, sem se submeter à ideologia, administrar essa oportunidade a favor do Brasil. Bom, nós temos algumas perguntas aqui pelo nosso chat do Instagram. O nosso amigo Isvi Macedo pergunta o seguinte: a China está comprando o Brasil? E qual a sua relação com os meios de comunicação tradicionais? Por favor, Carlos. Bom, a China está comprando o mundo. E eu vou aproveitar essa pergunta muito inteligente para colocar um pouco a estratégia da China no ponto de vista financeiro. A China, para poder ter o domínio mundial, ou pelo menos ter uma importância maior, ela tem que criar uma forma de pagamento que não seja vinculada ao dólar. Por isso que ela criou há 2 semanas atrás a sua moeda virtual. E ela pretende, ao longo do tempo, fazer com que quem venda para a China receba na moeda virtual dela, e quem compre da China terá que pagar com a moeda virtual, forçando os 14% do PIB mundial que ela tem, a que essa moeda ganhe força. A consequência natural que ela espera, não estou dizendo que vai ser bem sucedido, mas que ela espera, é que o dólar se desvalorize. Porque ele deixará de ser a moeda mundial. A China tem mais ou menos 1,2 trilhões de dólares de títulos do Tesouro Americano. Que ela quer se desfazer desses títulos e transformar em bem. Porque ela acredita nessa política que esse valor diminuirá ao longo do tempo. Por isso que a China está comprando aparecer. Não é apenas a estratégia de domínio do setor de logística, que até 2025, como disse, ela pretende ter hegemonia, mas ela quer comprar coisas que venham ajudar politicamente a China e que tenham um valor comercial. Então ela está comprando indústrias, está comprando na parte logística portos, está criando ferrovias. E no Brasil, o que ela fez? Ela comprou não, ela chegou numa rede de televisão grande no Brasil, ela comprou o conteúdo. E com isso ela passou a ter uma força muito grande na TV Bandeirantes, que é um fato público, né? E ela também comprou o fornecimento de conteúdo da Rede Globo, né? E com isso também ela vai ter uma força econômica dentro da emissora. Por outro lado,
há um desafio que, de repente, suspender esses pagamentos, como ela tentou comprar 25% da Azul e etc. Certo? Ela está querendo pagar com título do Tesouro Americano, ora, que tem um valor líquido a nível mundial. Se vocês acompanharam a declaração do presidente dos Estados Unidos dizendo que a China não ajudar o mundo a se recuperar da destruição que ela criou, ele não vai honrar os que estão em mão da China, isso colocou aqueles que estavam vendendo seus bens para receber em tesouro, pelo menos com uma certa dúvida. Será que ele vai ter liquidez? Será que o presidente Trump, que é bem maluco, vai levar avante essa briga ou não? Então, aquela colocação foi feita durante as eleições que a China estava querendo comprar o Brasil e não o Brasil, é uma verdade. Ela quer comprar o Brasil, como quer comprar a indústria alemã, como quer comprar a parte da indústria espanhola e assim sucessivamente. A pandemia é um fator que barrou um pouco essa ascensão chinesa ou, de certa forma, pode até acelerar? Olha, a expectativa que a gente sente é que acelera aí. Porque na medida em que ela destrua o valor do Ocidente, ela compra no preço de xepa, como a gente dizia aí quando era criança. Certo? Então, o que ela fez? Já fez e bem feito. Todas as ações das empresas ocidentais da China que estavam cotadas dentro da China, ela comprou. Com menos de 400 bilhões de dólares, não, 40 bilhões. Ela comprou praticamente a totalidade das ações, porque ela fechou as cidades da China, as empresas não podiam mais produzir, as ações caíram quase zero, o governo fez comprou. Isso é um fato público, né? Teoria conspiratória. Da mesma maneira, ela tem dentro do mercado americano mais ou menos 160 empresas e tem uma forte participação em Nova York, na Bolsa de Nova York. Bom. Então, ela já tem presença, ela já sabe como tomar dinheiro no mercado financeiro mundial a favor das empresas dela. Só que as empresas dela não caem no valor. Porque a China continuou a exportar, vender seus produtos e tal. Ela perdeu produção interna durante o período, 18% e tal. Então, se continuar essa pandemia da forma que está, a China vai comprar o mundo, ela poderia comprar o mundo, por um preço bem mais em pouco. Agora, logicamente, as nações ocidentais acordaram para a situação. E o Trump, que não tem papas na língua, já falou, olha, eu vou começar, inclusive, a cobrar dívida. A China tem uma dívida mundial, desde a época que o Mao tomou o poder, da ordem de 6 trilhões de dólares. E o Ocidente, por uma questão de interesse, não cobrou. Então, há formas de você barrar esse crescimento desmesurado da China. E o ideal seria termos uma China produzindo novamente, consumindo novamente, exportando normalmente, mas sem ter o poder que ela tem hoje, tanto na logística como em certos segmentos industriais. Bom, para você que chegou agora na nossa live aqui no Instagram da CBN Teresina, nós estamos conversando com o Carlo Barbieri, analista político, economista. O Carlo Barbieri tem mais de 30 anos de experiências nos Estados Unidos, é presidente do Grupo Oxford, é a maior empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos, presta consultoria para várias empresas brasileiras e também americanas, é palestrante, educador, enfim, tem um vasto currículo. Ele analisa conosco hoje os impactos dessa pandemia do novo coronavírus nas relações entre os países, na dinâmica econômica mundial. Carlo Barbieri, a partir inclusive da sua experiência aí nos Estados Unidos, no mercado de consultoria e nessas relações com empresários brasileiros e americanos, né? Como é que está atualmente essa relação comercial entre Brasil e Estados Unidos e até que ponto essa relação ela vai ter importância e qual o papel, na verdade, dessa relação Brasil e Estados Unidos na recuperação econômica
brasileira? Olha, os Estados Unidos será seguramente o primeiro país que vai sair dessa crise. Como comentei no começo, o Brasil já colocou 6 trilhões de dólares para reativar a economia, ou para não deixar ela cair pelo menos muito, e ela deverá recuperar a partir de agosto, e ela será um comprador dos brasileiros. Então, esse acordo desejado entre os Estados Unidos e o comércio comercial é altamente positivo para o Brasil. Porque nós poderemos substituir uma parte grande das exportações chinesas para os Estados Unidos, pelo menos na área de produtos industriais. Depende muito mais da nossa dedicação, porque um acordo bilateral empreende, você tem que cortar tarifas, aquela coisa toda. O setor industrial brasileiro é muito protecionista, ele se acostumou, principalmente ao longo dos 20 anos, a viver da proteção. E ele vai ter que aceitar a concorrência. Mas na medida em que isso seja feito, o Brasil será o maior beneficiário do mundo nessa crise, não só exportando para os Estados Unidos, como para o resto do mundo. Por outro lado, o novo normal, como começa a circular no Brasil essa expressão, né? Ele vai ser, sob certo ponto de vista, inclusive melhor do que o velho normal. Veja você, por exemplo, a parte do próprio vírus. Nós ainda estamos falando, tanto no Brasil como até nos Estados Unidos, na criação de uma vacina. Certo? Seria a solução da lavoura. Que é talvez a coisa mais retrógrada em termos médicos que eu já vi. Primeiro porque esse vírus ele tenha sido artificialmente criado ou não, que a gente sabe que ele tem mutações regulares. Só nos últimos 15 dias ele mudou 700 vezes. Desde que ele começou, quase 10 mil vezes. Ora, como é que você vai fazer uma vacina que amanhã vai ser outro? Então a vacina ela tem uma utilidade não só psicológica como real, para o vírus que estiver na moda do dia que ela sair. Né? Mas ela não vai ser a solução para esse vírus, são diferentes. O vírus de Nova York é diferente do Rio de Janeiro, como o vírus da Flórida é mais próximo de Nova York, porque a Flórida foi mais ou menos infectada pelo pessoal de Nova York que veio para cá. Então é o mesmo vírus. Mas para cada lugar do mundo, esse vírus se adapta à realidade local. Então, se você entra com a física quântica, em que você aumenta a sua imunidade, de tal maneira que seu corpo esteja preparado para defender contra qualquer tipo de vírus, você está aumentando a sua defesa imunológica, você acaba com o tema do vírus. Então, claro, é uma questão tecnológica, que tem que ser aceita, aprovada, etc. Mas o mundo terá que caminhar para uma solução definitiva. Você vai poder ficar vivendo de vacina, porque daqui a pouco vem o segundo vírus, que já todo mundo já fala que vem para agosto, setembro, aí daqui a pouco mais uma moda, certo? Então, o novo normal, partindo principalmente para a tecnologia de ponta, uma física quântica, você vai ter formas de evitar essas pandemias sem precisar ficar com um processo enorme de fechamento do mercado, etc. E todo o resto está mudando. Você vê a área empresarial. Todos nós tivemos que aprender a trabalhar de casa. Não sei se você está no estudo ou está em casa. Em casa, home office, né? Home office. Expressão agora que está na boca dos brasileiros. Exato. Agora, o que acontece? A indústria, a empresa em geral, como a gente chama aqui nos Estados Unidos, white collar, trabalhador de colarinho branco, ele ficou atemorizado porque ele poderia perder o emprego. Porque a empresa poderá perder a produtividade, poderá perder negócios, etc. Ora, nós temos visto aqui, nessa semana ainda, uma tecnologia de home office em que você tem um controle absoluto sobre a atividade na residência do home office. Ora, com isso você tem primeiro um processo de aumento da segurança da empresa, porque você sabe que está sendo desviado informação ou não nesse mundo de hackers aí. Mas você mede a produtividade, quanto tempo a pessoa focou naquele negócio.
o tempo de resposta que ele dá aos companheiros de trabalho, o tempo de resposta que ele dá para os clientes, a qualidade, etc. Isso não será um mal para o bom trabalhador, porque ele vai ter a sua produtividade, a sua eficácia, o seu mérito medido, digamos assim, a cada dia. Ele não precisa ser simpático com o chefe dele, nem precisa ser simpático com o seu colega. Ele precisa ser eficiente. Então, essa pandemia está trazendo a meritocracia na ponta da linha. Cada um vai ganhar de acordo com a sua produtividade. Ora, isso é lindo. Porque nós estamos criando uma maneira que você possa produzir mais, com mais eficácia, o trabalhador tem um reconhecimento dessa atividade muito mais efetiva, e o que é mais interessante, mais tempo. Porque eu não sei no Piauí, aqui no Boca, o pessoal vem para trabalhar, leva meia hora para vir, não era para voltar. Em São já é uma dificuldade. Agora, imagine se você pode trabalhar de casa. Quanto tempo mais você tem para a família, para fazer seu lazer, ou até fazer o trabalho. Você está economizando horas. Nós fizemos um estudo aqui de uma secretária que ganha, digamos, R$1.600, R$1.800 por mês, ela gasta $600 para ir trabalhar. Entre gasolina, roupa, cabeleireiro, cosméticos, etc. Se ela consegue economizar $600 trabalhando em casa, ela está tendo uma disponibilidade adicional da sua receita de um quarto do seu salário. Sem que a empresa pague mais e nem que ela tenha que ocupar mais tempo. Então, o novo normal, ele pode trazer soluções de qualidade de vida, de produtividade e de alta eficiência no trabalho da pessoa. Então, eu não sou pessimista com relação ao futuro pós-pandemia. Eu sou pessimista se as pessoas quiserem esperar voltar para o emprego antigo, porque não vai existir mais. Tá? Então, serão novas formas de trabalho, novas formas de produção, e mais que a pessoa vai ganhar mais e provavelmente trabalhar menos. O tempo otimizado, né, Carlos? Exatamente, essa é a palavra. Bem colocado. Tempo otimizado. Carlos, em relação ainda do campo da economia, como é que você tem avaliado a política econômica brasileira nesse cenário de pandemia e o planejamento já do governo brasileiro no sentido de superar essa crise, né? O governo, inclusive, chegou a apresentar um plano de retomada das atividades com o fortalecimento, inclusive, do setor das obras públicas para tentar puxar a economia de certa forma e movimentar a economia no pós-pandemia. De modo geral, a sua avaliação sobre a política econômica brasileira nesse momento de pandemia e o que temos já apresentado como planejamento para o pós-pandemia. Olha, lendo os planos que eu tive acesso, eu vi que o Ministério da Economia e os outros ministérios em geral, eles estão muito focados no resolver a questão da pandemia para melhor. Em todos os campos. Veja você o caso de Minas de Energia, em que você, de repente, você tem uma alternativa ao petróleo, através do gás. Isso vai mudar a matriz energética do Brasil. Eu tenho visto aqui do exterior isso, que vai trazer um barateamento do transporte brasileiro, do transportador mesmo, caminhoneiro, aparentemente da ordem dos 30%. Olha, isso é uma novidade excelente para todos nós, né? Porque o transporte pesa no custo do alimento, etc.
A parte do A planejamento parte do do planejamento Ministério do Ministério da Economia, da que tange a Economia, privatização, privatização, está parado está agora, certo? parado agora, certo? Com a Com disponibilidade a de recursos, disponibilidade de recursos, o Brasil o Brasil saindo de uma maneira saindo de uma organizada da maneira crise, organizada da crise, nós vamos aumentar nós vamos a aumentar nossa qualidade a dos nossa serviços qualidade dos hoje serviços públicos, né? hoje públicos, né? E E com para um com preço a menor. um preço menor. Você lembra como é que Você aconteceu lembra com como é a que aconteceu com questão a da questão telefonia? da telefonia? Eu me lembro, Eu me lembro, você é novo, você que eu novo, pagava 5 que eu mil pagava dólares para 5 ter um mil dólares para telefone, ter um uma linha telefone, telefônica. uma linha telefônica. E eu levava E eu para falar levava entre para São falar Paulo e entre São Mojimirim Paulo e Mogi 16 horas para conseguir 16 uma horas para ligação. conseguir uma ligação. Hoje, o Hoje, Brasil está o na Brasil frente da tá na telefonia frente da mundial, telefonia eu diria até mundial, que mais eu diria adiantado que os até que Estados mais Unidos. adiantado que os Estados Unidos. Ora, então, Ora, esse então, programa de esse programa privatização, de além de trazer privatização, além de recursos trazer recursos substanciais para o Estado substanciais para o brasileiro, Estado vai brasileiro, diminuir vai custos para o diminuir Estado custos para o brasileiro Estado e vai brasileiro e vai disponibilizar mais dinheiro disponibilizar para as mais obras dinheiro para as sociais obras e mais sociais dinheiro e para o mais dinheiro desenvolvimento para o econômico. desenvolvimento econômico. Então, Então, tirando a parte tirando política, a que eu não parte quero me política, que meter eu no não quero me Brasil, meter certo? no Brasil, certo? Não moro aí, não seria Não moro certo. aí, não seria certo. Mas do ponto de vista Mas do ponto econômico, de vista econômico, os projetos que os existem, se projetos que houver uma existem, se certa houver uma harmonia, certa harmonia, se não houver essa se não houver divisão essa entre divisão quem entre manda sou eu, quem certo? manda Não, sou é eu, o certo? Não, judiciário é assumiu o a presidência da judiciário assumiu a República, presidência da o República, legislativo é o quem legislativo faz é o quem executivo faz o agora, e tem executivo agora, e tem essa pandemia essa política. pandemia política. Eu acho que o Brasil Eu tem acho que o muito a Brasil tem crescer, os muito a projetos crescer, os econômicos são muito projetos sólidos. econômicos são muito sólidos. Bom, Carlo Barbieri, analista político, economista, conversa conosco hoje aqui no Instagram da CBN Teresina. Você que nos acompanha, pode mandar sua pergunta ao Carlo Barbieri, ele vai responder aqui com o maior prazer. Você que tem alguma dúvida a respeito da nossa temática de hoje, né, sobre os impactos dessa pandemia na economia global. Nós já falamos hoje aqui, inclusive, das relações entre os blocos comerciais, né, acordos bilaterais, retomada do crescimento econômico, enfim, são várias questões muito interessantes hoje abordadas aqui pelo Carlo Barbieri. Voltando a falar sobre essa recuperação econômica, Carlo, no sentido mais amplo, né, no sentido mais global. No início, você citou que os blocos comerciais, os blocos econômicos devem dar lugar agora a acordos bilaterais, né? Nós já temos exemplos desses acordos bilaterais que começam a surgir nesse cenário de pandemia. Sim, você vê. Sim, você vê. A Inglaterra saiu da União saiu da Europeia, União Europeia, está há meses de está fazer há um meses acordo de fazer bilateral um com os Estados acordo Unidos. bilateral com os Estados Unidos. O Japão saiu O Japão do saiu do acordo acordo Pacífico, do quer dizer, os Pacífico, Estados Unidos saiu, na os Estados Unidos verdade, saiu, na e já verdade, celebrou um já acordo com os Estados celebrou um Unidos. acordo com os A Estados Coreia do Unidos. Sul A celebrou um Coreia do acordo Sul com os celebrou Estados um Unidos, acordo com os Estados né? Unidos. A Hungria já A chegou Hungria já a fazer um acordo fazer um direto acordo direto com Israel, com Israel com os Israel, Estados Unidos, o com os Brasil com Estados Unidos, o Israel. Brasil com Você vê Israel. que Você vê a que ideia da ideia da globalização dos blocos globalização dos econômicos blocos vai se econômicos vai se desgastando, se esvaziando, desgastando, se esvaziando. e são casos reais. São né? casos reais, né? E você vê E o acordo você vê entre o os Estados acordo Unidos entre e o os Japão. Estados Unidos e o Japão. Nós tivemos um Nós aumento tivemos um aumento substancial de comércio entre substancial dois do comércio países entre os dois e países de um equilíbrio e de maior um nas equilíbrio contas. maior nas contas. Mesma coisa com relação Mesma à coisa com Coreia, relação à sendo Coreia, países mais sendo distantes países da mais nossa vida, distantes da certo? nossa vida, certo? Se o Brasil chega a Se o fazer Brasil esse chega acordo a com os fazer Estados esse Unidos acordo com os Estados em um Unidos curto espaço de num tempo, curto espaço de eu tempo, não acho que esse curto espaço não seja acho que menos esse que curto uns 2 espaço seja anos, menos que uns certo? 2 anos, certo? Nós vamos ter Nós acesso vamos ao ter acesso mercado ao de mercado 21 de trilhões de 21 dólares. trilhões de dólares. Olha, Olha, quase 20 vezes quase o 20 PIB do vezes Brasil o hoje, PIB do Brasil considerado o hoje, dólar, o valor considerado que o está, dólar, o certo? valor que está, certo? Com uma Com população uma que tem uma renda população que média tem de uma renda média de 64 mil dólares. 64 mil dólares. Tá? Então, é Então, importante a gente importante a fortalecer a gente ideia do acordo fortalecer a ideia do mundial acordo para chegar na mundial frente. para chegar na Porque frente. o que vai interessar O que vai ao interessar país ao com quem país você vai fazer um com acordo? quem você vai fazer um Que acordo? você compre o Você produto dele compre o e produto venda o dele produto e dele venda o produto dele nas melhores condições nas para cada melhores país. condições para cada país. Essa é a nova tese, Essa é a nova tese, o nacionalismo prevalecendo sobre o prevalecendo sobre globalismo. o globalismo. O impacto disso no Mercosul, nosso bloco mais próximo aqui do Brasil e que é mais próximo da nossa realidade no Brasil. Olha, eu vejo o seguinte, Olha, eu vejo o o seguinte, Mercosul o Mercosul tem tem características tão características distintas tão distintas que até foi um que milagre até foi criar um o milagre Mercosul, criar o certo? Mercosul, Somente certo? para não funcionar Somente para mesmo. não Né? funcionar mesmo. Né? Então, Então, o Brasil e a o Argentina Brasil e a Argentina têm condições de fazer têm um condições acordo de fazer um bilateral acordo bilateral
é muito melhor que através do Mercosul, porque ela tem indústria complementar, ela tem capacidade econômica diferenciada, do acordo, por exemplo, entre o Brasil e o Paraguai, que tem fornecimentos de produtos mais modestos quantitativamente, mas melhores em termos da necessidade brasileira. Eu quero crer que o Mercosul vai se esvaziar, já se esvaziou agora com a saída da Argentina. E com isso, os países que estavam aderindo ao Mercosul, como o caso da Bolívia, o Chile, vai se poder fazer acordos melhores com eles. O Brasil está preparado para essa nova dinâmica econômica e para essa realidade dos acordos bilaterais? Olha, eu diria o seguinte, o Brasil seguramente, de todos os países do mundo, é o que tem um corpo diplomático mais bem preparado. Tá? Tanto que o Brasil estava até agora presidindo a Organização Internacional do Comércio e tem postos relevantes nas entidades internacionais pela competência do nosso quadro técnico do Itamaraty. Então, o pessoal se tem. As nossas universidades tem um pessoal muito competente, a Fundação Getúlio Vargas, a Universidade de São Paulo, que podem fornecer quadros de pessoas com conhecimento. Eu tive a sorte no Brasil de fazer cursos de economia e especialização na Getúlio Vargas, e eu pude ver o quadro de funcionários que tem lá, na Universidade de Brasília, tem quadros excelentes, né? E, então, o Brasil tem gente capaz de fazer isso. Pegar o planejamento que está feito pelo Ministério da Fazenda e deixar acontecer. Só não atrapalhar. Porque você tem, logicamente, forças contrárias. O próprio setor industrial, muitas vezes ele teme uma concorrência, então ele tem que manter-se no velho normal, que é segurar a concorrência pelas tarifas de importação, prejudicando o nosso país em geral e o nosso povo em particular, porque você vai pagar mais por um produto pior, né? Então nós temos que estimular essa concorrência e aproveitar que há uma visão mais liberal da economia e fortalecer o nosso quadro econômico interno. Bom, nós já estamos quase chegando ao final da nossa conversa aqui com o Carlo Barbieri, desde já agradecendo a presença de um dos grandes nomes, né, analista político, economista, com mais de 30 anos de experiência em consultoria. Ele preside, o Carlo Barbieri, a maior empresa de consultoria brasileira nos Estados Unidos, o grupo Oxford. Carlo, para encerrar aqui a nossa conversa, gostaria então que você deixasse um prognóstico aos nossos internautas, né? O que esperar desses próximos meses, das próximas semanas? Qual o segredo então para a recuperação econômica no pós-pandemia? Olha, eu acho que o grande segredo para a recuperação econômica é recriar. Na Bíblia, Jesus diz que para a pessoa entrar no céu tem que renascer. Eu acho que o Brasil tem que renascer se atualizando sobre as estruturas econômicas. Nós não podemos viver no assistencialismo econômico, que as empresas vivem penduradas no Estado. As empresas têm grande chance de se tornarem altamente produtivas, a tecnologia está aí para isso. Nós temos pessoas inteligentes, preparadas, trabalhando em todos os níveis no setor privado do Brasil. É questão de fazer realmente uma lição de casa e falar, como é que eu transformo minha empresa numa empresa 4.0 para poder ganhar na produção? Eu sou muito otimista com relação ao futuro, até diria médio prazo. Imediatamente, a sua pergunta é difícil, certo? Porque ainda o Brasil não decidiu ainda o que fazer. Há uma divergência grande, há uma politização da solução. Enquanto houver politização da solução, você não tem uma solução, você tem uma disputa de espaço. Em acabando essa politização, seja da maneira que for, o Brasil é o maior beneficiário desta pandemia a nível mundial. Tem a possibilidade e o poder de aproveitar.
Carlos Barbieri, muito obrigado pela conversa hoje conosco aqui na CBN Teresina, no nosso Instagram. Para mim foi um prazer estar Foi um contigo. prazer estar contigo, né? Já conhece o Piauí, Barbieri? Já conheço, estive em Teresina. Já conheço, estive em Teresina. Não conheço, as praias, que eu gostaria de conhecer algumas. Mas conheço a cidade quente, né? mas tem uma Sim, cultura Mas tem uma histórica, cultura né? histórica, né? Tem uma oportunidade muito grande de trazer pessoas para conhecer, porque está soube preservar o seu patrimônio histórico, né? Desde já, em nome da CBN Teresina, em nome de todos os piauienses, faço o convite a você, Carlos Barbieri, estar aqui conosco novamente no Piauí, né, para discutir essas questões relacionadas à economia e também para aproveitar a nossa culinária, a nossa cultura, que também é bastante rica. Será um prazer recebê-lo. Para nós também, será um prazer e uma honra. Muito obrigado pela chance de poder estar falando contigo aí. Muito obrigado, Carlos Barbieri, analista político, economista, presidente do Grupo Oxford, conversou conosco aqui na live do Instagram da CBN Teresina. Essa transmissão vai continuar disponível para você aí no nosso feed, né? No feed do nosso Instagram. Então, você que perdeu um trechinho aí da conversa com o Carlos Barbieri, pode acompanhar novamente. Basta acessar o Instagram, @CBN Teresina. Uma boa noite para você, Barbieri. Muito obrigado. Prazer conversar com você. Uma aula, uma verdadeira aula hoje aqui no nosso Instagram. Forte abraço, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Obrigado, um abraço.